Para mais um vídeo desse meu projeto, que é fazer vocês entenderem como funciona o andamento do processo de vocês. A gente construiu todo o material aqui no escritório para tentar ilustrar o andamento do processo de aposentadoria por idade rural, para que vocês entendam de forma ilustrativa e consigam visualizar o que é esse passo a passo, o que é esse percurso que a gente costuma passar quando vocês pedem o andamento do processo. De início, cabe salientar que a aposentadoria por idade rural é para os agricultores, pescadores e lavradores que trabalharam nessa condição exclusiva pelo menos por 15 anos e tem 60 anos de idade no caso dos homens e 55 anos de idade no caso das mulheres. Esse processo é a forma de você comprovar essa qualidade de rural para que você tenha direito à aposentadoria no INSS. Mas afinal, qual é a importância de entender o andamento do processo e saber o andamento do processo? É para que vocês entendam que é um caminho burocrático, o que vai ser feito, o que o advogado faz no seu processo, por que ele demora. É, na verdade, lhe trazer respostas desse inconformismo, que a gente também sente-se inconformado muitas vezes com a demora de muitos processos, mas infelizmente a gente tem que ceder aos trâmites burocráticos de acordo com o que as leis nos ditam. Então vamos lá entender? A primeira etapa aqui que eu vou trazer para vocês é a fase administrativa. É o processo e o andamento dele no INSS, O que acontece lá no INSS quando você vai dar entrada no seu pedido de aposentadoria por idade rural? Eu dividi algumas fases e alguns passo a passos para que vocês consigam ter um raciocínio lógico e entender como é que funciona o percurso. O primeiro passo, quando você vai no INSS da entrada, é a apresentação da documentação. Você vai apresentar os documentos de identificação, documentos que comprovam essa condição de agricultor e vai enviar para o INSS através de um formato de PDF, através do 135 ou através da internet. Depois que você envia esse processo para o INSS, a partir de então, quem passa a comandar o processo são os servidores do INSS, são as pessoas que são contratadas para trabalhar para o INSS. Eles recebem o processo e o seu processo vai para uma fila de análise, Porque não existe só o seu processo, são milhares de processos previdenciários todos os dias que são dadas entradas. Vai para o setor de análise após o recebimento e nesse setor de análise vai ser verificado se a documentação está ok, se você preenche os requisitos que a lei determina da aposentadoria especial do agricultor. E caso não preencha, ele manda o processo de novo para você, suprir algum documento que está faltando. Então, essa é a importância de você ter muita atenção no seu processo, de fazer o acompanhamento do seu processo. Quando você tem advogada, não se preocupe que o advogado ele tem sistemas para estar acompanhando todos os dias, todos os andamentos desse processo. Depois desse passo 3, na análise, caso esteja tudo ok com a sua documentação, é enviado para outro setor de dentro do INSS também, que é o setor da decisão do INSS, que ele vai aprovar o seu pedido de aposentadoria rural ou ele vai lhe reprovar. E aí, na reprovação, ele vai justificar o motivo da reprovação. E aí vai surgir a única opção depois que você deu entrada no INSS foi negado, que é a ação judicial. Se você for aprovado, você começa a receber em uma média de 30 dias. Essa questão do recebimento, da comunicação de pagamento, ela é rápida. Então, depois que você consegue a aprovação no INSS, isso acontece de uma maneira rápida. Agora, se o seu benefício foi negado, aí a gente vai começar outro caminho, outro passo a passo, outra trilha, totalmente diferente dessa que eu acabei de mostrar para vocês, mas que segue também um percurso, uma estrada, que ela vai do 1 até o 14, que foi a forma que eu fiz aqui para dividir, para vocês entenderem melhor. E a partir disso, o seu processo começa a andar em outro setor. Não é mais o INSS, é a Justiça. Você tem que acionar a Justiça e a Justiça só aceita processos que foram negados pelo INSS. E a Justiça, ela se divide em 3 fases, 3 grandes fases, que é a primeira fase, que é a fase instrutória, a qual existe
a necessidade de colheita de testemunha, no caso da aposentadoria rural. Existem as fases recursais ou de erro material, quando os juízes erram, né, algumas decisões. Existem os recursos também dentro dessas fases. E tem a terceira fase, que é Brasília. A terceira fase é a última fase, é aquela que você vai recorrer até os últimos juízes, que cada um tem uma hierarquia superior ao outro. Então, vamos entender finalmente como é que funciona o processo judicial de vocês. Quando você é negado no INSS, surge um processo administrativo, que foram os documentos que você levou para o INSS. Você vai compactar toda essa documentação nessa primeira fase. E também você vai fazer uma petição, que a gente chama, que é o quê? É um arquivo com várias laudas relatando sobre o seu problema, sobre o direito que tem que lhe abraçar, sobre uma defesa para que convença o juiz que a decisão de negativa do INSS foi equivocada. Isso a gente chama de apresentação. Você vai apresentar os argumentos para o juiz para que o juiz reanalise o seu caso. O juiz recebe esse processo com todo o documento, com todos os fatos já falados, e ele vai passar, então, a comandar o processo. O processo passa a ser comandado pelo juiz e pelas pessoas que trabalham pelo juiz, que são os servidores. O juiz recebe, vê se está tudo ok, se tem todas as documentações que a lei diz. Se tiver tudo ok, ele vai falar o seguinte: olha, recebemos o seu processo, doutora, e agora a gente vai enviar para o INSS fazer a defesa dele. Porque se o INSS negou você, significa que o INSS tem as razões dele e eu quero saber quais foram as razões que levaram o INSS a negar você. E isso é a terceira fase do processo, que é quando o INSS é chamado no processo para apresentar a sua defesa e os documentos que estão lá no seu processo administrativo, que é aquela primeira fase que eu mostrei para vocês. Apresentada a defesa e a documentação, o juiz recebe o processo de novo. E aí ele vai pegar o processo, ver se está tudo ok e depois envia para o seu advogado de novo. Isso tudo é o juiz que faz. E aí o juiz, nesse envio, ele dá a oportunidade de a gente fazer uma defesa, dizendo se concorda, se não concorda com o que o INSS falou, o porquê que não concorda. Então, o processo é argumentativo. É um falando uma coisa, o advogado falando outra, para no final você convencer um juiz. E no caso da aposentadoria rural, é marcada a audiência, né? Que é para ouvir as pessoas, as testemunhas, que são aquelas pessoas desinteressadas no processo, para verificar se realmente você está falando a verdade, né? Porque você, autor, para a justiça, você não tem credibilidade, porque a sua intenção é receber benefício. Então, o juiz não vai acreditar no que você fala. E o que o advogado fala, ele só acredita se tiver a documentação. Agora, na audiência, você é oportunizado a levar testemunhas, que são pessoas desinteressadas, que elas vão ter um poder maior. O juiz vai acreditar mais nelas. E é isso que acontece na audiência. Depois da audiência, o juiz abre prazo novamente para ambas as partes, tanto o INSS como o advogado, falar sobre a audiência e depois ele vai sentenciar, né? Quer dizer o quê? Eu concordo com o que o autor falou, ou eu discordo, ou eu concordo com o que o INSS falou e discordo do autor, que é você. E na audiência, você diz: doutor, então, finalmente vou ter o resultado final do meu processo. A resposta, infelizmente, é não. Porque o juiz do primeiro processo, da primeira fase, aliás, que ele tem esse poder de construir provas e argumentar juntamente com as partes, ele é só um juiz. Então, não seria justo para a parte que perdeu só ter a opção e deixar, assim, o seu caso, sua vida na mão de um juiz. Então, foi por isso que as leis disseram o quê? Não. Então, a gente vai dar oportunidade para a parte que perdeu o processo de entrar com um recurso e vai levar o caso novamente para ser reanalisado por 3 juízes, que essa é a fase recursal de um processo. Então, toda pessoa que perde o processo, ela tem essa possibilidade de recorrer e levar o seu processo para ser reanalisado tudo de novo. Não vai ser mais construído provas, só vai ser reanalisado as provas que foram construídas. E nessa segunda fase do processo, vem para a fase 6, né? Que a parte que perdeu entra com recurso, fala, leva os documentos, argumenta
e a parte que ganhou o processo também tem a possibilidade de ali falar de novo por que a decisão do primeiro juiz deve ser mantida e por que você tem realmente razão no seu processo. E aí os juízes recebem e marcam um julgamento. Esse julgamento, ele só quem participa são os advogados e os representantes do INSS. Nele, os juízes são obrigados, né? Eles são conduzidos a ouvir as partes de uma maneira oral. Você fala e eles escutam. No entanto, eles já vão ter analisado a parte documental do seu processo, a parte burocrática do seu processo, ele já vai saber sobre o seu processo. E aí, nesse julgamento, no número de 3 juízes, quem votar com a maioria, ou seja, 2 juízes votando favorável e um juiz contra, o juiz que votou contra, por ser 1 versus 2, ele perde. Então, quem ganhar o convencimento, quem conseguir convencer 2 juízes, essa pessoa vai ter ganhado o processo em segunda instância. E aí, o passo 10 é aquele prazo que vai abrir para saber se a parte que perdeu quer recorrer para Brasília. Ainda tem a terceira fase do processo judicial. Brasília é onde acontece a palavra final de tudo, mas existe um detalhe. Não vai ser analisado provas mais do seu caso, vai ser analisado só matéria jurídica. Então, é um recurso que nem sempre é acionado no processo e só acontece quando realmente o INSS ele fica inconformado com alguma aplicação legislativa que o juiz deu. Geralmente, esse recurso ele é utilizado muito pelo INSS, né? Que tem intenção ali de prolongar o seu processo. Mas a notícia boa é o seguinte, se você já ganhou lá no primeiro juiz, ou se você ganhou no segundo juiz, você já começa a receber sua aposentadoria, independente do processo continuar para Brasília. E se você ganhou no primeiro e no segundo juiz, aí a notícia é a notícia melhor que tem, que vai ser a terceira fase do processo, que vai ser execução, que é discutir o que o INSS te deve. E nessa execução vai ser discutido cálculos, vai ser discutido valores, vai ser discutido juros, correção monetária, quantos meses o INSS te deve, quantos meses você recebeu a título de antecipação. E é feito os cálculos, que é a fase, que é o passo 11, 12, 13. E cada passo desse, gente, é um ato processual que acontece dentro dessa fase, que vai e volta para o juiz. Então, por exemplo, entrou na fase de execução, o INSS tem que juntar os cálculos que ele tem de devido. Advogado tem direito de defesa sobre os cálculos, de argumentar sobre os cálculos, se estão corretos, se não estão. E a gente faz cálculo, e a gente tenta verificar se está tudo correto, manda de novo para o juiz, até chegar à fase de aprovação, né? Que o juiz diz que vai finalizar o processo, porque os cálculos já foram discutidos, já se chegou a um montante final financeiro, e aí ele diz que está tudo acabado, o processo vai ser arquivado, e agora o INSS tem 60 dias para te pagar. 60 dias ou 2 anos, eu coloquei aqui, se vocês podem ver no material, porque a depender do valor, se o seu valor for muito alto, ele não é pago por 60 dias, ele é pago somente com 2 anos, depois de finalizada essa discussão de cálculos. Então, é mais ou menos assim que o seu processo funciona. Obviamente, é muito mais detalhado do que isso que eu estou mostrando. Isso eu tento resumir de uma maneira mais dinâmica o que acontece dentro do seu processo. Mas acontecem milhares de outras coisas dentro do processo. Às vezes o juiz erra, existem recursos para a gente rever essa decisão errada do juiz. Então, tudo que acontece no processo, a gente tem o poder de defesa, mas ele vai e ele volta. E quando ele vai para o juiz não tem prazo para analisar. E tudo vai depender da quantidade de processos que tem na mesa dele e da ordem de chegada do seu processo. Então, nenhum processo é igual. Nenhum processo é igual ao seu vizinho, que vai se resolver mais rápido ou não. Tudo depende de várias circunstâncias que acontecem no processo. E é por isso que o processo ele é tão individual. E se o seu processo está demorando, significa que teve algumas questões no seu processo que foram mais difíceis de serem trabalhadas entre as partes do processo e o juiz. E tem que ter paciência, né? Porque o processo ele demora, mas ele é um processo que ele tenta trazer uma clareza, ele tenta ouvir todas as partes, de modo para trazer justiça ao caso concreto. Então, me coloco aí à disposição se ficou alguma dúvida sobre esse passo a passo do processo e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até o próximo vídeo.